Hoje também agradeço ao nosso Pai Celestial e à Mãe Celestial por estabelecerem a semana de oração e nos darem horários de oração todos os dias, para que as nossas mãos sejam as mais limpas, as mais belas e as mais grandiosas. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus juntos. 2000 anos atrás, depois da ascensão de Jesus aos céus, os seus discípulos juntaram-se no sótão de Marcos e oraram com afinco. Assim, hoje vamos estudar a Palavra de Deus com o título Corações que oram, mãos que oram. E através da Bíblia, averiguemos que a oração é um ato tão importante no caminho da fé espiritualmente. Mesmo que se enfatizássemos a importância da oração 1000 ou 10.000 vezes, nunca seria suficiente. Quando o nosso pai e mãe nos explicaram sobre a importância da oração, eles disseram que a oração é a respiração da alma. Para os seres humanos, a coisa mais importante é a respiração. Aqueles que não respiram estão mortos. Com isto, a prova viva que demonstra que as nossas almas estão vivas é a oração. Podemos entender que a oração é a prova viva. Há muito tempo atrás, existia um pintor famoso chamado Albert Dürer. Ele tem uma anedota. Este pintor foi muito famoso. No entanto, quando era jovem, ele era muito pobre e carente. Por este motivo, mesmo ele querendo aprender a pintar, as circunstâncias econômicas da sua família não eram boas o suficiente para que pudesse acabar os estudos. Dürer foi falar com um dos seus amigos, que estava na mesma situação que ele, sobre o fato de que não podia continuar a estudar por razões familiares. Ambos sabiam muito bem quão pobres eram as suas famílias e vieram a sugerir uma coisa. O amigo de Dürer sabia que ele tinha o incrível talento para pintar. Por isso disse: por que é que não trabalhamos por turnos para que sustentemo-nos um ao outro para continuarmos a estudar artes? Quando um de nós terminar os estudos, então este pode trabalhar e sustentar o outro. O amigo de Dürer fez esta sugestão. Dürer achou que era uma boa ideia, então disse: vamos fazer isso então. Assim, o amigo de Dürer começou a trabalhar primeiro, e ele enviou dinheiro para Dürer, para os seus custos de vida, sem falta todos os meses, até ele acabar os seus estudos na universidade. Ele trabalhou num restaurante arduamente e enviou dinheiro para os custos de vida e despesas acadêmicas para Dürer, todos os meses sem falta, porque eles tinham prometido um ao outro que Dürer iria sustentar as suas despesas acadêmicas depois de acabar os seus estudos. Quando Dürer estava quase acabando os seus estudos, o seu nome começou a tornar-se conhecido no mundo da arte. E os quadros de Dürer começaram a ser reconhecidos e vendidos, um por um. Assim, ele terminou os seus estudos e um dia foi visitar o seu amigo no restaurante onde ele trabalhava. Quando ele chegou ao restaurante, ele viu o seu amigo a orar a Deus, num canto, depois de terminar o seu trabalho. Ele estava orando desta maneira: Senhor, as minhas mãos já estão endurecidas pelo trabalho árduo. Por isso, já não posso pintar quadros delicados. Por favor, ajude o Dürer para que ele possa pintar por mim também, e ajude-o a pintar lindos quadros para a vossa glória. Foi, por acaso, que Dürer ouviu
a oração do seu amigo e comoveu-se bastante com a oração. O amigo de Durer trabalhou dia e noite para sustentá-lo. E pelo seu trabalho árduo, as suas mãos tornaram-se endurecidas e já sabia que não podia pintar quadros delicados. Ele sabia-o muito bem, mas mesmo assim não deixou que Durer soubesse e sempre orou a Deus profundamente daquela maneira. Quando Durer viu isto, ele foi preenchido de emoções. E ele viu as mãos de oração do seu amigo endurecidas e incapazes de pintar quadros delicados. Vendo as mãos de oração do seu amigo, Durer ficou muito comovido e pintou um quadro daquelas mãos. Chama-se As Mãos em Oração, de Albert Durer. Tornou-se num grande quadro e uma das maiores obras-primas do mundo artístico, por todo o mundo. Por isso, as pessoas dizem que as mãos mais limpas do mundo são as mãos que oram. Também dizem que as mãos mais grandiosas são as mãos que oram. E também, as pessoas dizem que o lugar onde uma pessoa que ora se senta é o lugar mais grandioso e o mais alto. Deus nos concede as mãos mais limpas para nós, seus filhos, e também concedeu-nos as grandiosas mãos e permitiu-nos sentar no lugar mais grandioso. E para que nos sentássemos no lugar mais alto, nosso Deus deu-nos esta semana de oração e a oportunidade de orar. Quando pensamos nisto 10, 100 vezes, podemos dizer que, dentro de todos os tesouros do mundo, o maior tesouro é poder ter um tempo para orar e um coração para orar, certo? Com isso, vamos aprender os ensinamentos de Deus sobre a oração em Mateus 7. Vamos ver Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Esta é realmente uma preciosa promessa de Deus. Devemos analisar-nos e perceber se estamos orando com os nossos corações, tendo coisas santas em consideração pelos nossos amados filhos de Sião e pelas pessoas que ainda não têm a verdade. As mãos do amigo de Durer não podiam continuar a pintar quadros delicados, por terem se tornado ásperas e duras. No entanto, ele ainda estava preocupado com o futuro do seu amigo e orou: Ó Senhor, por favor, ajude-o e dê-lhe mais habilidade, para que possa ser capaz de pintar por mim também e alcançar o que eu e ele queríamos. Quando Durer ouviu a oração comovente do seu amigo, mesmo ele sendo o mesmo homem, as mãos do seu amigo que orava pareceram tão grandiosas e santas aos seus olhos. E ele sentiu como se tivesse numa posição maior e mais elevada. Neste mesmo momento, a nossa Mãe Celestial ora pela salvação das nossas almas. Pensemos nela mais uma vez. Ela tem as mãos mais limpas que oram. A nossa Mãe Celestial tem as mãos mais grandiosas. Pensemos sempre na nossa Mãe, que está orando. Pensemos também no que podemos fazer para lhe agradar como seus filhos. Todos os filhos de Sião devem pedir a Deus Mãe
e procurar o que lhe agrada, e bater a porta por este trabalho. Deus ensinou-nos a orar a Deus em todas as ocasiões. Todos vamos ver o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que devemos fazer? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Tudo isto é impossível sem pedidos e orações. Mesmo que coloquemos uma armadura forte, com armas poderosas, e um equipamento que proteja todo o corpo, não poderemos vencer a batalha espiritual sem orações e pedidos. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo significa orando a tempo e fora de tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Todas as palavras da verdade da Bíblia ensinam-nos a orar sempre em tempo de oração e fora de tempo de oração, com todo o coração, com todo o tipo de oração e pedidos. Esta é a vontade de Deus, não é verdade? Independentemente do que façamos, devemos sempre pedir o poder e a ajuda de Deus, orar a Deus Pai e Deus Mãe, e fazer o trabalho de salvação de Deus. Este é o ensinamento de Deus. Vejamos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Isto significa orar a Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aqui, em Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo explica a maneira de nos tornarmos fortes espiritualmente. Uma oração para pedir que Deus nos ajude para entender o amor de Deus. É o tipo de oração que fortalece a nossa alma. Peço-lhes que também não se esqueçam de mencionar o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, na oração de vocês sempre que orarem. Para onde vão todas as orações, finalmente? De acordo com a revelação que o apóstolo João viu, irão para o trono de Deus. Vejamos Apocalipse, capítulo 8, versículo 3.
Nós oramos sem cessar e em todas as ocasiões. Oramos a Deus que nos ajude a entender o amor de Deus e nos dê sabedoria para pregar as palavras do Evangelho. Todas estas orações tornam-se na fumaça de incenso e vão todas para o trono de Deus. Vejamos Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu. Aonde subiu? A presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. A Bíblia ensina-nos que as nossas orações vão até Deus, com a fumaça do incenso. Quando oramos, as nossas mãos que oram são as mais limpas aos olhos de Deus, e elas são as mais bonitas e grandiosas. E o lugar onde uma pessoa que ora se senta será o maior lugar neste mundo. E o lugar onde uma pessoa que ora se senta será o lugar mais alto deste mundo. Por isso, não fiquem relutantes em orar a Deus, mas orem sempre a Deus Pai e Deus Mãe. Assim, as orações que vocês dão na semana de oração do dia de Pentecostes, durante 10 dias, desde o dia da Ascensão até ao dia de Pentecostes, pode chegar ao trono de Deus e irão receber as respostas de Deus e o Espírito Santo em abundância com a chuva seródia. Assim sendo, devemos todos testificar sobre Deus, a quem quer que seja que encontremos, e cumprir a nossa missão de testemunhas de Deus. Por isso, vamos pedir mais a Deus, e procurar mais a Deus, e bater mais a porta do céu. Eu gostaria de agradecer à nossa Mãe Celestial, que está em jejum neste exato momento, pela segurança e salvação das almas de seus filhos. Desejo que todos possam se tornar os filhos celestiais que agradam a Deus Pai e a Deus Mãe. Todos os membros da família celestial, não desapontemos o Pai e a Mãe. Nesta noite, temos estudado juntos a Palavra de Deus com o título Corações que Oram, Mãos que Oram. Muito obrigado.